Hoje eu vou te ensinar a desenhar o Itadori Yuji de Jujutsu Kaisen de uma forma simples e fácil, sem enrolação, e tenho certeza que depois deste vídeo você vai conseguir desenhar ele. E mais, vou provar que não precisa de materiais caros para fazer desenhos bonitos, por isso escolhi materiais simples para fazer esse desenho. Eu sou o Reed e tudo que você vai precisar é de uma folha sulfite e de um lápis da linha H. Pode ser 2H, HB, H, e vamos começar das formas básicas, apenas para nos estruturar e nos guiar. E como não são linhas fixas, linhas que vão ficar ao final do desenho, eu faço eles bem de leve, por isso eu pego basicamente na extremidade do lápis, para que eu não tenha nenhuma chance de eu fazer força, e quando eu apagar elas não ficar marcado no papel. Porque isso estraga muito fácil o desenho final, já que o sulfite, por ele ser muito fino, tem essa sensibilidade. E o Itadori Yuji, ele tem uma característica de um rosto bem alongado, por isso a gente prolonga bastante o queixo. E os olhos também são bem marcantes, são bem característicos dele. É do traço do autor fazer esses olhos, que são bem grandes e largos. Tanto o pescoço como a orelha, eles também são grandes. Porém, o cabelo é um pouco mais curto e não tão volumoso assim. A marca debaixo dos olhos também acompanha a sua curvatura, então isso já facilita um pouco na hora de se localizar dentro do rosto. O seu nariz termina mais ou menos na base do círculo e a boca vem logo abaixo, bem entre o nariz e o queixo. E seu maxilar também é bem definido e bem angulado. E vocês viram que em poucos traços e com forma simples, explicando passo a passo, eu consegui colocar todas as características desse personagem. Mas isso foi apenas um prévio esboço, mas é agora que a gente vai fazer um desenho mais definido. E de preferência com uma lapiseira, por ser mais fina, pode ser 0,5, 0,7, o que você preferir, o que você tiver aí, mas com grafite da linha B, pode ser HB, 2B, 4B. Mas o importante é que seja mais escuro do grafite que você usou anteriormente nesse primeiro rascunho. Agora a gente vai definir os detalhes menores, como a dobrinha em cima do olho, o brilho da pupila fazendo uma concavidade para dentro, definir melhor os fios do cabelo, tanto da franja como o cabelo arrepiado e também as marcas da roupa. Assim o desenho já está ficando bem apresentável. Também a gente já pode começar a apagar aquelas linhas guias que a gente fez lá no começo. E como a gente fez bem fraquinho, agora a gente não vai ter dificuldade nenhuma para apagar. Não vai ter nenhum risco de amassar a folha ou borrar o desenho. Só com essas dicas, esses pequenos detalhes, a gente atentando para elas e aplicando, a gente percebe que o desenho já está ficando muito top. E eu acho que isso merece a sua inscrição se você não é inscrito, porque ainda vai vir dicas muito melhores. E para você não perder nenhuma, inscreva-se aqui embaixo, porque vai ter vídeos tutoriais com dicas excelentes que vão te agregar muito. Então já se inscreva aqui e ative o sininho para vir correndo e não ficar para trás de ninguém e pegar essas dicas logo de cara para poder já desenhar. Para fazer a line art, ou seja, o contorno desse desenho, eu optei por utilizar a caneta esferográfica preta, ou seja, a famosa Bic, porque além dela ser muito barata e acessível para todos, ela consegue para o lápis de cor trazer um resultado satisfatório se usado de uma forma correta. Por quê? Não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente escreve com uma linha dessa caneta, ela é bem fina e ela pode às vezes se tornar um pouco transparente. A gente não quer isso no nosso desenho, a gente quer que ele seja o mais preto e opaco possível, porque é isso que a caneta Nankin traz de vantagem à caneta Bic. Em um traço da caneta Nankin, ela consegue fazer aquele traço negro homogêneo e bem finalizado, mas já a caneta Bic a gente precisa trabalhar ela um pouco, então a gente precisa ficar passando algumas vezes para ela atingir o que a gente deseja. Porém, essa desvantagem que eu acabei de citar, ela acaba se tornando também um ponto forte, porque com essa transparência a gente consegue fazer esse traço, esse efeito da pressão até que bem razoável. E em algumas intersecções, ou seja, no encontro de linhas, a gente pode fazer elas um pouco mais grossa para fazer um efeito como se fosse uma sombra com contraste muito grande, como por exemplo no maxilar com o pescoço. E depois de passar a borracha, olha como ficou parecido com um desenho de mangá, gente. Apenas com materiais básicos, não tem nada aqui que você não encontre em qualquer papelaria. Olha só que bacana ficou o nosso resultado, nosso desenho aqui. E já vamos partir para a coloração.
Com um lápis marrom escuro, eu vou fazendo as demarcações do que seria as sombras, ou seja, embaixo do rosto, no pescoço, dentro do ouvido, em cima dos olhos, no nariz e entre o lábio e o queixo. Essas seriam as sombras mais escuras, as mais marcantes deste rosto. Depois, com lápis canela, com a cor canela, eu vou fazendo um maior degradê, abrangendo mais essa área escura e também um pouco abaixo do cabelo, já que ele não é um cabelo muito volumoso, é um cabelo curto, então eu faço uma sombra também curta. E lembrando, galera, é sempre bem fraco, apenas para marcar, e com a ponta bem fina para nos ajudar a fazer uma pintura mais homogênea. E agora com o rosa claro, eu passo ele inteiro no rosto, mas bem de leve, apenas para jogar uma primeira cor e também com uma ponta fina e de preferência em uma direção, ou também pode ser em formas circulares. Agora a gente vai para um macete que é com as cores secundárias, ou seja, cores que a primeiro momento não seriam na cor base, a cor original daquele desenho, que seria a pele nesse caso, mas colocando elas em alguns lugares específicos estratégicos, ele enriquece ainda mais o nosso desenho. Então eu vou começar com o vermelho, apenas com alguns lugares refletir essa cor, como nas extremidades do rosto, da bochecha, etc. E depois com o lilás, para ajudar ainda mais a realçar as sombras nos lugares mais intensos, que seriam em cima dos olhos e na sombra do pescoço com o rosto. Até agora a gente usou o lápis de cor de forma bem leve, não forçando tanto ele, apenas para demarcar algumas regiões de sombra e luz, mas agora vamos chegando no momento de finalizar essa coloração, então vamos pressionar ainda mais o lápis para que a cor sobreponha a cor anterior de baixo, como no caso do preto, e agora com o rosa claro a gente vai fazer o degradê desde a parte da sombra, fazendo um degradê, diminuindo a pressão até a parte da luz. E a cor areia vai nos ajudar a fazer melhor esse degradê, a fazer essa transição do escuro para o mais claro. E quando a gente chega na luz, no foco principal, com a cor areia, a gente vai fazer um degradê bem mais fraco e depois passar o branco para realçar mais essa luz. Olha que bacana tá ficando a nossa pele do Itadori. Então, com essas três cores, basicamente, vamos fazer toda a restante do rosto, que seria a parte mais iluminada, revezando e fazendo degradê a partir da sombra. Lembrando, se você não tiver a cor areia, você pode substituir por um amarelo bem mais claro, porém a gente tem que usar de forma bem moderada, ou você pode trabalhar apenas com o rosa claro e o branco, fazendo um degradê mais trabalhado, mais demorado, mas também que dá certo. E por fim, vamos retocando as partes escuras, as sombras, para dar um realce maior. E olha que beleza de pele a gente fez com algumas cores de forma simples e prática, gente. A região do glóbulo ocular, ou seja, o olho, a parte branca, dificilmente ele será puramente branca, apenas se tiver uma iluminação muito forte, mas basicamente ele vai ser um cinza bem claro e em cima um pouco mais escuro por causa da sombra que os cílios, a sobrancelha faz. Então com um cinza escuro mesmo a gente faz bem de leve, apenas para não deixar ele totalmente branco, e depois passamos o lápis branco para mesclar melhor e, é claro, esbranquecer mais essa região. Na lateral do cabelo, que é mais raspado, mais curto, eu apenas pintei com lápis preto, pressionando bem forte, depois fazendo um degradê para baixo e pintando com cinza escuro. Apenas isso, bem simples. Agora já na parte colorida, na parte rosa, eu usei o púrpura ou vinho para fazer a sombra, mas só que eu passei bem de leve, apenas para demarcar e colocar a sua cor mais escura. Depois eu passei o rosa por cima e depois o restante do cabelo eu fiz um degradê bem de leve, uniforme,
em apenas uma direção, apenas para colocar a sua cor. Depois com rosa claro, eu passei uma camada até na parte escura, tanto na parte escura quanto na parte clara, de leve, e depois eu passei novamente reforçando e pressionando mais o lápis. E no topo da cabeça eu fiz um degradê para representar o brilho e utilizei o lápis branco para mesclar e para esbranquiçar tudo nessa região. E sempre com o lápis bem apontado. Eu sei que pode dar um trabalho ficar apontando ele de tempos em tempos, mas isso é importante para criar uma uniformidade no desenho, ainda mais quando a gente utiliza o lápis com uma pressão bem fraca, porque isso fica muito evidente e pode prejudicar o nosso desenho. Então, deixando a ponta sempre fina, mantendo esse padrão, a gente consegue manter também essa uniformidade. E olha que bacana tá ficando o nosso desenho, mesmo com algumas técnicas simples. É só ter paciência e se atentar a esses detalhes, que eu tenho certeza que você também vai conseguir fazer isso na sua casa. E para finalizar esse tutorial incrível que eu tenho certeza que você vai conseguir, vamos usar apenas 3 cores para fazer a gola da roupa do Yuji, que seria o preto, vermelho e o laranja claro. Não tem nenhum segredo, galera. Vamos começar com o lápis preto, fazendo degradê com uma pressão bem forte a partir da sombra, e quando a gente vai chegando nas partes mais luminosas, vamos enfraquecendo, fazendo mais leve, para depois passar o vermelho por cima de tudo e também fazer esse degradê e depois passar o laranja claro. Não tem nenhum segredo, bem simples, mas se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu estarei vendo e te respondendo o mais rápido possível. E é claro, se você quiser algum personagem, pode pedir que eu vou colocar na lista e vou tentar trazer aqui no canal para vocês, beleza?
Espero que você tenha curtido esse tutorial e se te ajudou de alguma forma, deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo te agregou alguma coisa e compartilhe para que outras pessoas possam ter essa chance de aprender ainda mais com um conteúdo totalmente gratuito. Eu sou o Reed, falou!